Tudo bem, pessoal? Boa noite. 21h55, domingão, 22 de outubro. Estou eu aqui saindo de Divinópolis. Acabei de finalizar o desembarque daquela viagem que vocês acompanharam aí no vídeo que eu falei sobre postura, né? Num processo seletivo. E a essa altura vocês vão ter visto também um vídeo que eu falei sobre questão de trânsito, ciclista, motorista, motociclista. Inclusive, só fazer um complemento numa situação sobre o trânsito, o vídeo sobre o trânsito que eu não falei. A seguinte situação, eu tava falando lá de galera que compra moto porque entende que vai agilizar a vida, mas aí por falta de experiência anda devagar e causa acidente. E isso é válido para carro também, tá, pessoal? Fico vendo aí muita gente tá no trânsito, mas infelizmente não tem o conhecimento necessário, e aí anda na faixa da esquerda, devagarinho, e vai causando aquela fila. Aí no momento de desatenção ocorre um engavetamento, um acidente ali, alguma ocorrência nesse sentido. E aí depois que a pessoa vê numa reportagem, numa rede social, que teve um acidente naquele trecho, naquele horário que ela passou, aí ela pensa: nossa, Deus me deu, foi um livramento, hein? Passei lá bem nessa hora, teve acidente e eu escapei. E aí pode ter acontecido dessa pessoa ter sido a causadora do acidente e tá falando que Deus deu o livramento. Aí é engraçado demais, né? Mas enfim, eu tô aqui para gravar esse vídeo, repercutir o que nós falamos sobre postura no ambiente de processo seletivo. Porque, graças a Deus, foi um vídeo que até agora, eu postei, hoje é domingo, 22 horas, eu postei ele ontem no final da tarde, e aí tá sendo um vídeo com uma repercussão legal, alguns comentários, e aí em cima desses comentários, que eu gostaria de trazer esse assunto aqui para vocês. A pergunta que eu faço nesse vídeo, e gostaria da participação de vocês aí me respondendo nos comentários: o motorista de ônibus profissional, carteira assinada, ele é mal remunerado? E aí vamos discutir aqui em cima dessa questão. Teve uma pessoa, eu não lembro o nome, mas eu vou pôr na edição do vídeo, que eu até dei o print no comentário dela, porque foi talvez o principal comentário que me motivou a gravar esse vídeo com esse tema. Que lá ele fala que ele acha que é muita frescura todas essas exigências de uma empresa de ônibus com relação à postura, roupa social, calçado fechado, e ele entendeu que é muita frescura para uma situação que o profissional é pouco valorizado. E não dá para discordar da opinião dele. Um outro até falou: eu não sou de comentar em vídeo, não sou de mimimi também, mas eu acho que é muita chatice para uma empresa para um setor que paga mal, que paga pouco. Teve um outro que falou que trabalhou, acho que dos 18 aos 32 de funcionário, e a partir desde os 32 anos que ele é autônomo. E aí, segundo ele, é muito difícil você conviver com uma liderança que muitas das vezes tem menos conhecimento que você. E também é um bom argumento, é um bom ponto. E teve um outro comentário, falou: as empresas deveriam se preocupar em pagar melhor, que aí isso aí é indiscutível. Mas aí vamos por etapas, a começar por essas pessoas que falaram que é muita frescura e tal. A ideia aqui não é rebater o comentário, mas o que eu gostaria de apresentar nesse argumento, pessoal,
que isso é válido para qualquer situação das nossas vidas. Se você vai frequentar uma igreja, se você vai entrar numa empresa, se você vai fazer parte de um grupo de futebol, uma pelada aos finais de semana, normalmente todo lugar que tem uma organização já está ali estabelecido ali as regras, os critérios, e uma vez que você se dispõe a participar, implicitamente você está dizendo que você está de acordo com o que está sendo estabelecido ali como regra. E aí, essa é a situação também numa empresa de ônibus. Se você não gosta de usar roupa social, não gosta de usar sapato, se você não está disposto a andar com a barba bem feita, é só não entrar na empresa. E mais uma vez, deixa bem claro aqui, eu não estou aqui no intuito de fazer crítica, de criar polêmica. Eu só estou querendo dizer que isso vale para qualquer um de nós, pessoal. Eu vou lá fazer um horário para Expresso União, eu tenho que procurar me adequar à política, à cultura da empresa, da mesma forma, para útil. Aí eu estou aqui numa viagem de turismo, eu tenho que me adequar ao que o contratante tem como política, porque ele trabalha de uma determinada forma para atender a clientela dele, e eu tenho que me enquadrar naquilo ali, se eu quiser continuar sendo um prestador de serviço deles. Perfeito? Então, isso é válido para um motorista. O rapaz aí que comentou sobre a questão da hierarquia, eu concordo muito com ele nesse sentido, mas infelizmente, pessoal, hierarquia daí é para ser seguida. E eu concordo com ele no seguinte aspecto: não vou falar que, por exemplo, um controlador de tráfego, a pessoa que faz escala, eu não vou falar que tem menos conhecimento do que eu, mas muitas das vezes essas pessoas aí, isso é opinião minha, elas não têm nenhum tato para lidar com o ser humano, para gerir pessoas. E aí, naturalmente, começa a criar uma relação de desgaste, até que chega um ponto que a corda arrebenta para um dos lados. E normalmente ela arrebenta para o lado do motorista. Porque eu sou muito crítico, principalmente a uma empresa aí que eu trabalhei, com a gestão de pessoas lá. Na minha opinião, a liderança que está lá, as pessoas que exercem função de liderança, não tem nenhum preparo para lidar com pessoas. E eu estou falando isso aqui, talvez umas 2 pessoas lá saibam lidar mais com as pessoas, com os motoristas, saibam conversar numa boa. Mas de um modo geral, os demais, as demais, tem gente aqui inscrita no canal que assiste os meus vídeos, trabalhamos juntos lá e vai saber bem do que eu estou falando, não sabe tratar pessoas. E aí o que acontece? Na hora que o funcionário sai da empresa e ele abre um processo pedindo uma indenização, cobrando na justiça alguma coisa, muitas das vezes a insatisfação dele não é nem com a empresa em si, é com a chefia. Foi maltratado, foi pisoteado, foi humilhado, muitas das vezes humilhado. E aí a hora que ele sai da empresa, ele fala: eu não vou deixar um centavo para trás. E vai cobrar tudo na justiça. E a empresa paga o processo. E muitas das vezes, dá para falar que a empresa em si, ela não tem culpa direta. O que eu acho que é falho por parte das diretorias dos grandes grupos é deixar as unidades caminharem sozinha. O gerente da unidade lá tem autonomia, ele faz o que ele quer e a diretoria só quer que ele mostre resultados. Mas de que maneira que ele está alcançando aqueles resultados? É pisando nas pessoas? É humilhando? É tratando mal? Aí é um resultado que é válido, porque na hora que está lá no homem da capa preta, aí não tem refresco não. Então, eu fico pensando que uma medida de controle de qualidade da gerência local era
o índice de ação judicial. Sentar com ele e falar aqui, ó, fera, a sua unidade, olha quantos processos que a gente está tendo na justiça. E cobrar dele, por que isso? Por que isso? O que está acontecendo? Da mesma forma, o índice de rotatividade de funcionário. Chegar lá para o gerente local, sentar na mesa com ele e falar com ele assim, ô meu amigo, por que você nunca completa o seu quadro? Porque é muito fácil as empresas hoje em dia colocar a culpa no mercado de trabalho, falar que não tem profissional, que não tem gente qualificada. É muito fácil, é muito fácil. Mas e os funcionários que estão lá no dia a dia? Qual que é o tratamento que eles estão recebendo? Porque eu vejo, com base nessa experiência que eu tive, que há dois extremos. Aqueles que estão iniciando na carreira de motorista e precisa de uma oportunidade, que era o meu caso, e aqueles que já estão no final da carreira, muitos deles aposentados, e que precisam de ter um complemento da renda, que às vezes não vai viver de aposentadoria, e aí ele continua trabalhando. Aí é antigão de casa, tem um benefício ou outro, de repente uma escala para parar mais cedo, mas nada diferente disso, é tratado mal da mesma forma que os outros. Mas ali ele está numa situação um pouco agravada, porque a idade que ele está, ele fica impedido de conseguir uma condição melhor no mercado de trabalho, uma outra oportunidade. Essa é a realidade. E às vezes o cara está trabalhando perto de casa, e aí ele fala, eu não vou me arriscar a um serviço que eu vou ter que viajar, que eu vou ter que ficar fora de casa muitos dias, e aí ele vai se submetendo aquela situação degradante ali. E aí a chefia, uma coisa que há de se reconhecer é que a chefia é inteligente, ela sabe como e com quem ela joga. E aí ela sabe assim, ó, esse é aposentado, esse não vai me abandonar, esse não vai dar testado, se tiver uma greve ele não vai estar no montinho de greve, ele não vai parar, porque ele é um aposentado, se eu mandar ele embora ele não consegue outro emprego. Vocês estão entendendo? Aí se o cara é novato, está começando a carreira, ele coloca nas piores escalas para fazer o pior tipo de serviço, porque sabe que o cara precisa daquilo. Então, é até complicado eu estar falando isso tudo aqui, porque eu sou extremamente crítico a lideranças que agem dessa forma. E aí, vamos à parte da remuneração. Ainda falando dessa empresa que eu trabalhei e essa relação aí, eu vivi uma experiência lá muito negativa, não comigo, mas eu fiquei assustado. Um colega de trabalho faleceu. E faleceu numa situação muito delicada. Assim, para não fazer mistério, ele tirou a própria vida. E aí, pessoal, a turma, de um modo geral, ficou bastante comovida com aquela situação. Eu, por exemplo, eu estava numa temporada trabalhando na garagem, de plantão. E eu conversei com um cara na quinta-feira, no final da tarde, quando ele largou serviço. Batemos papo dentro da garagem e tal. Ele tranquilo, de boa, rindo, brincando. No domingo, chega a notícia no grupo dos motoristas que ele havia falecido nessa circunstância que eu falei. E ele era um cara até bem querido pela turma. E a turma ficou sentida, lamentou aquilo ali. Muitos motoristas amarraram uma fitinha preta nos retrovisores, simbolizando o luto. E eu fui no velório desse colega. Encontrei com diversos outros colegas e passou uns dias, eu conversei com uma liderança da empresa e falei com ele assim, ó, fulano faleceu e não foi nenhum representante da empresa lá no velório se solidarizar com a família, com os demais colegas. E aí eu ouvi dessa pessoa que nesse dia do velório, na segunda-feira, era reunião de retorno de férias, porque lá toda a turma que volta de férias tem uma reunião para repassar as coisas, esses detalhes todos. E ele falou para mim que era reunião de retorno de férias, que ninguém poderia ter saído lá da garagem para ir até o velório. E aí, o mais impressionante, se fosse a pé da garagem para o velório, ia gastar
vou ser generoso aqui, considerar que ele não tem uma boa condição física, não ia conseguir andar rápido, ia gastar 10 minutos a pé. A pé. Se fosse de carro, pessoal, seguramente 2, 3 minutos. E ele falou isso, que não poderia, que ninguém pôde comparecer ao velório, por causa que era reunião de retorno de férias. Então, por aí, vocês têm ideia como que é a política e a cultura da empresa. E aí nós voltamos àquela questão que eu falei no início do vídeo. Você vai entrar lá, você tem que estar ciente dessa situação. Mas uma vez que você entrou, você está querendo dizer que você está sujeito a enfrentar aquilo e está tudo bem. Porque se essa é uma política, é uma cultura que você não concorda, que você é contra, você nem vai entrar na empresa. E uma vez que você entrou e assinou a sua carteira, meu irmão, você tá doido. Aí é igual o pessoal brinca, aí você vendeu sua alma, aí já era, é um abraço, é um abraço. Vocês estão entendendo? É delicado, cara, é delicado. Eu queria gravar esse vídeo aqui para falar sobre remuneração e olha onde que nós já fomos parar. Mas vamos lá no assunto de remuneração. O que é que eu penso com relação à remuneração? Pessoal, eu comecei minha carreira como motorista de ônibus. Deixa eu só beber uma água aqui. Peraí. Comecei minha carreira como motorista em março de 2016. Março, abril. E antes disso, eu era analista financeiro numa empresa que está presente em 120 países. E lá, os cargos são por número. O mais baixo é o 13 até o 1, naturalmente. O número 1 era só um que tinha lá. Óbvio, que era o comandante da porra toda. E aí, é uma pirâmide, pessoal. É uma pirâmide. A base é o 13, é o 12, é o 11, é o 10. E como uma pirâmide, a base é mais larga. Maior número de 13, maior número de 12. Eu era um 12. E a menina do RH falou comigo que o fato de eu ter ficado 1 ano fora do mercado formal me impossibilitou de ser o 11 ou o 10. Então eu era 12. Formado em administração, com uma pós-graduação. Naquela época eu tinha um nível de inglês melhor, que hoje eu já não tenho mais. E eu recebia naquela época R$ 1.354, parece. Acho que era isso, R$ 1.354. E eu fui trabalhar na GW, eu tô falando motorista de ônibus, mas não, era registrado como motorista de ônibus, mas eu trabalhava com van. E o salário, na época, do motorista era R$ 2.040. E aí, qual que foi a conta que eu fiz? Eu estava reformando casa para casar e eu precisava de grana. E eu sabia que na empresa que eu estava, eu ia ter oportunidade de crescer. Mas não seria uma coisa que aconteceria da noite para o dia. Levaria tempo. E eu não tinha esse tempo para esperar. Eu precisava casar, precisava de grana. Entendeu? E aí, eu topei ir para a empresa lá na GW. Olha, ó, o outro mascarelo da Pássaro Verde. Eu fui trabalhar na GW e fiquei relutante com a ideia, porque eu fiquei pensando assim, se eu for e as coisas derem errado lá, como que eu vou fazer para voltar para a área administrativa financeira? Porque qual que é o argumento que eu vou apresentar para falar, ó, lá não deu certo, eu tô querendo voltar. Então eu sabia que era um passo que eu estava dando quase que sem volta. E pela misericórdia de Deus, as coisas deram certo, como vocês estão podendo acompanhar aí. E aí, pessoal, o que eu passei a observar? Quanto tempo que eu teria que estar naquela empresa de analista financeiro para atingir um salário de R$ 2.000? Porque naquela época, quem tinha esse salário era do nível 10. Eu era 12. Quanto tempo que eu ia levar para passar para o 11, depois passar para o 10? E aí, o que eu quero dizer com isso? Hoje, um motorista profissional,
tá tirando aí, seguramente, mais de 3 mil reais. Se for considerar as horas extras, pessoal do urbano, muita hora extra, tem um adicional de dirigir e cobrar. Então tem muita gente aí que está ganhando em torno de 4 mil reais. A gente está falando aí de uma renda anual entre 45, 48 mil, já até próximo de 60 mil reais anual. A gente está falando então de salário aí entre 4 e 5 mil. É claro que para o cara chegar nesse salário, ele tem que trabalhar muito, fazer muita hora extra. Ele vai deixar de passar um tempo com a família, um final de semana que ele estaria de folga, a empresa chama para trabalhar, ele vai. A saúde começa a ficar meio de lado, porque na realidade não tem tempo para você cuidar. Não tem tempo nem para gastar dinheiro, essa é a realidade. Mas, com toda sinceridade, vamos jogar limpo aqui. Para uma atividade que não exige escolaridade, um salário de 4 mil reais, tá ruim? Tá ruim um salário de 4, 5 mil reais para uma atividade que não exige escolaridade? A gente vai concordar aqui que não, que a gente está falando aqui de 3, 4 salários mínimos. O meu pai fala que na época que ele trabalhou na Impala, se eu não estiver enganado, eram 5 salários. E hoje a gente estaria falando aí de 5.200 reais mais ou menos. Mas com a desvalorização aí, de um modo geral, do mercado de trabalho, um motorista hoje aí, ele recebe aí entre 3 e 4 salários. Para uma população brasileira, uma população média aí, a gente tem que concordar que não é um mau salário. O que eu vejo que é preocupante na função de motorista é porque uma empresa, quantos motoristas que ela tem? Aí beleza, vamos tomar por base aqui que a empresa tem 50 motoristas. Aí vamos imaginar que ela tenha 2 instrutores. Então, qual que seria o próximo passo que um motorista poderia dar para crescer profissionalmente na empresa? Instrutor. São 50 e tem 2 vagas. Vamos supor que os 2 instrutores da empresa saiam e a empresa resolva dar oportunidade para quem é da casa. São 50 disputando 2 vagas. Aí vamos lá. Outra oportunidade. De repente o cara pode trabalhar na escala. Pode ir trabalhar no tráfego. Na escala, normalmente tem uma pessoa. No tráfego, se você for considerar aí uma empresa que vai ter operação 24 horas, a gente está falando aí de 4 controladores de tráfego. Então, mais uma vez, a gente está falando de 50 disputando 4 vagas. Acima do tráfego vai vir o escaleiro, como eu falei, um escaleiro. Acima do escaleiro vai ter, sei lá, um encarregado, um gerente. É aquilo que eu falei, é a pirâmide. A pirâmide vai só afinando, afinando, afinando. E o topo dela é formado por pouquíssimas pessoas. Então, o que eu vejo? Que o motorista, ele tem muita pouca oportunidade de crescimento profissional. E aí, aí já vem outra questão. As empresas falam que elas não mexem no salário porque elas seguem sindicato. E eu vejo que sindicato, não, o vídeo está ficando longo, hein? Sindicato é um mal, porque ele vai lá, na maioria das vezes, defender interesse da diretoria, não é interesse do sindicalizados. Mas aí ela vai lá, briga por um aumento lá de 10%, na negociação aceita 2%. Aí vocês estão entendendo? O que eu penso que deveria existir? Como é numa mineradora, como é numa empresa de metalurgia, como é na indústria de um modo geral. O cara, ele é um operador, mas aí ele é operador 1, 2, 3, e ele começa a crescer dentro da própria função, que é o que a gente chama de crescimento horizontal, ou seja, o cara está crescendo para os lados. Ele melhora a remuneração, tem uma série de melhorias, mas ele continua exercendo a mesma função. E eu penso
que deveria ser dessa forma para o motorista também. O motorista está na empresa lá há 2 anos, cumpriu determinados parâmetros, aí ele passa a ter um outro salário, uma outra classificação. É igual a útil. O cara entrou na útil, ele não entra de cara dirigindo DD. Ele vai passar por um processo de treinamento até ele estar apto a dirigir os DDs. Então eu penso assim, ó, deveria ter uma classificação diferenciada também na parte de remuneração. Porque crescer verticalmente, ocupar uma outra função, acaba ficando muito limitado para o motorista. É difícil do cara ter uma oportunidade de crescimento dentro da própria empresa. E aí o que a gente está falando aqui sobre sindicato, ele sai da empresa que ele está e vai para uma outra, basicamente vai ser a mesma coisa, vai mudar uma coisinha ou outra. Então eu sou do pensamento que as empresas deveriam ter uma postura diferente nesse sentido. E eu até acho que elas vão ter que repensar algumas coisas aí, porque cada dia que passa tem menos motorista, menos pessoas interessadas em se tornar motoristas profissionais. O que eu vejo? E vi isso, um primo da minha esposa, ele era motorista na Via Ouro, e ele estava lá porque era uma remuneração boa, que dava ele uma condição de pagar uma faculdade. A hora que ele arrumou um emprego melhor, ele meteu o pé, largou o ônibus. Então, muitas vezes, o cara entra numa empresa de ônibus, porque na situação atual do mercado aí, ele tirou categoria D. Se ele tiver 6 meses de experiência num caminhão, numa van, 1 ano, ele já entra como motorista numa empresa de urbano para ganhar 4 mil reais, igual a gente está falando. E aí, uma vez que ele está ganhando esse valor aí, ele paga uma faculdade, se qualifica, faz um curso técnico, daí a pouco ele está mudando de área para ganhar melhor. Então ele usa o ônibus como um trampolim, como uma oportunidade de crescimento profissional. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? E aí as empresas vão ter que repensar o modelo delas, se ela quiser ter profissional de qualidade e principalmente se ela quiser o que no RH eles chamam de retenção de talentos, que é segurar o profissional que ela tem. Uma outra questão que poderia, até para a gente caminhar para a parte final, poderia por parte do governo, flexibilizar a questão de tributação em cima do registro do funcionário, porque hoje, a gente já teve essa conversa aqui no canal, hoje, uma empresa para ela registrar um motorista, se o salário dele é 3 mil reais, o que ela tem de encargo trabalhista, convênio médico, ticket, vai aí mais uns 3.500. Então a gente está falando aí que com um motorista, ela vai ter uma despesa aí de 6.500, 7 mil reais por mês. É pesado, pessoal, é pesado. Por mais que a gente vai falar que as empresas ganham muito dinheiro, eu não vou entrar nesse mérito, Mas o que eu quero dizer é que deveria ter uma flexibilização, as empresas terem liberdade. Eu gostaria, na época que eu trabalhei no urbano, de na hora que ia brigar lá por aumento de salário, eu virar para a empresa e falar assim, ó, vamos fazer diferente, me dá só uma parte pequena no salário e aumenta o meu ticket. Porque o que acontecia? Na época, era só eu e minha esposa dentro de casa. Um ticket de 416 reais não dava, eu tinha que inteirar com dinheiro. Então o que acontecia? O aumento de salário, o que você ganha na folha, entra no imposto de renda. Então, se eu tivesse essa possibilidade de negociar com a empresa, eu falava, não, aumenta no ticket, que eu ia deixar de pôr dinheiro meu na compra mensal e eu não ia morrer no imposto de renda na hora da declaração. Mas aqui no Brasil as coisas são muito engessadas, Vocês veem que o Ministério do Trabalho e a NTT está começando aí a pegar no pé das empresas que trabalham com motorista freelance. E às vezes, para o freelance, é melhor ele trabalhar nessa condição, porque às vezes o cara é aposentado, ele não vai ter aborrecimento com imposto de renda,
Ele, na condição de aposentado, não adianta recolher INSS, porque ele já tem um benefício, ele não vai ter direito a uma segunda aposentadoria. E por aí vai. É uma discussão ampla, que requer a participação de muita gente e principalmente interesse das partes envolvidas. E aí é que eu acho que está o problema, que eu acho que não tem interesse de nenhuma parte mesmo, nem dos motoristas, até porque os motoristas por si só, vocês bem sabem aí que é uma classe que não é muito unida, que cada um defende o seu interesse. Eu já estava fora da empresa, mas eu continuo no grupo até hoje, e aí eles organizaram um movimento lá de greve lá, e um colega lá pondo pilha naquela situação, vamos parar. Na hora do vamos ver, eles só mandando no grupo: ah, galera, eu tenho família e tal, eu tenho que ver o meu lado. E aí? Infelizmente é isso aí. Infelizmente. Então, eu tenho pouca esperança que as coisas sejam diferentes. Aí vocês vão me perguntar: o que é que eu posso fazer para ser diferente? O que é que eu posso fazer para ser diferente? É cuidar dos meus. É cuidar do Cláudio, é cuidar do guardanapo. Cuidar mesmo, cuidar, reconhecer. Porque eu falei com esse instrutor lá da empresa que a empresa ficava preocupada que os caras estão brigando é por aumento de salário. Nossa, Deus, mais de 30 minutos. Tá brigando é por aumento de salário. Eu falei para ele, motorista, muitas das vezes, o ser humano, de um modo geral, ele quer reconhecimento. Vocês estão cobrando telemetria aí, mostrando pro cara que ele não tá atingindo o resultado esperado, mas quando ele atinge, você não vai lá atrás dele não, para falar: olha aqui, ó, esse mês você mandou bem, parabéns, continua assim. Falei para ele, o ser humano quer ser reconhecido. E aí é o que eu posso fazer aqui, cara, é reconhecer os meus, os que estão comigo na luta diária aqui, inclusive, como que vai ser o reconhecimento? Eu estou montando uma tabela nova de preços para 2024, porque como a gente trabalha com percentual, a única forma que tem de eu melhorar o lado deles é eu trabalhando com uma tarifa diferente aqui. E é o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar, se Deus quiser, com a graça de Deus, eu vou mudar a minha forma de trabalhar, vou vir com uma outra maneira, vou reunir os meus principais clientes e vou expor essa situação para eles. São pessoas que já trabalham comigo, que já conhecem o meu serviço. E vou mostrar para eles: diesel aumentou, eu preciso valorizar a minha turma. Então, infelizmente, eu vou trabalhar... Infelizmente não, vou trabalhar dessa forma a partir do ano que vem. E eu acredito que eles não vão me deixar na mão. Porque eles trabalham comigo pelo pacote que eu ofereço. Segurança, conforto, tranquilidade, relacionamento que nós já criamos. Tá certo? E se Deus quiser, com a graça de Deus, ano que vem as coisas vão ser diferentes em todos os sentidos. Principalmente a questão de remuneração aí, para essa turma que acelera comigo. Com a graça de Deus. Pessoal, é isso aí. Desculpa pelo vídeo, quase 35 minutos. Vocês me perdoem, tá? Era um papo que a gente estava precisando ter aqui. Deus abençoe vocês. Você que não é inscrito no canal, assistiu o vídeo, acione o sininho das notificações, se inscreva, é de graça. Vem novidade, se Deus quiser. Eu devo postar esse vídeo terça ou quarta-feira, mas essa semana aí eu já venho aqui para bater um papo bem bacana com vocês. Tá bom? Deus abençoe a todos, uma semana abençoada, próspera. Que Deus abençoe abundantemente cada um de vocês e suas respectivas famílias. Um abraço e até o próximo vídeo.